Vamos lá, então, seguir com a nossa revisão aqui para o concurso do Detran, trabalhando por eixos. Então, no eixo de hoje, no bloco de conteúdos de hoje, vamos falar de processo administrativo. Esse processo administrativo tem uma lei, é uma lei federal, é a Lei 9784 de 99. Tá? Essa lei é uma lei da União e ela vale para os órgãos federais, para as entidades e órgãos federais. E esse tema, processo administrativo, né, ele é um tema que entra na organização administrativa, e esse tema, cada ente federativo tem competência para legislar sobre isso. Então, o Amapá, por ser um ente federativo, ele deve editar a sua própria lei de processo administrativo. O município de Macapá, de Santana, de Oiapoque e todos os outros municípios do Brasil também são entes federativos, também tem Câmara Municipal e devem editar sua própria lei de processo administrativo. O Distrito Federal deve editar sua própria lei. Só que isso não aconteceu, né? Muitos estados, muitos municípios não editaram as suas leis de processo administrativo, não tem lei. Então, o STF decidiu que os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, que não tiverem editado a sua própria lei de processo administrativo, esses entes vão usar a lei federal como referência para os seus processos, enquanto não foi editada uma lei própria. Então, como o Amapá e Macapá também não tem não tem uma lei de processo administrativo editada pela Assembleia Legislativa nem pela Câmara Municipal, aqui no Amapá, aqui em Macapá, se utiliza a lei federal, tá, como referência, porque não tem lei própria. Tá? Então, tipo, a referência para o processo administrativo é a lei 9784. Agora vamos seguir aqui os tópicos do edital. Olha, o edital pede conceito. O edital pede conceito de processo administrativo. Esse conceito ele é trabalhado pela doutrina. E a doutrina, né, os autores, eles diferenciam processo de procedimento. Então, isso aqui é uma potencial questão de prova. Isso que está aí é uma potencial questão de prova de processo administrativo. É cair uma questão que peça para você diferenciar processo de procedimento, tá? Então, o processo, tá? O processo é um conjunto de atos coordenados, ligados, né? Concatenados, é um conjunto de atos, nesse caso, como é processo administrativo, é um conjunto de atos administrativos coordenados, tá? Que visam a produção de um ato final. Então, isso é um processo. Um processo é um conjunto, nesse caso, o processo administrativo, né? É um conjunto de atos administrativos coordenados, ligados, concatenados. É um conjunto de atos que, juntos, eles visam
a produção de um ato final, tá? Processo é a mesma coisa que meio. Meio. Processo é a mesma coisa que meio. Como assim meio? O meio de atuar. Então, a administração pública atua por meio dos seus processos. O Poder Judiciário atua por meio dos seus processos judiciais. O Poder Legislativo atua por meio dos seus processos legislativos. Então, quando a administração pública quer alcançar um objetivo, que objetivo é esse? Quer alcançar um ato final, a administração pública tem que atuar por meio de um processo. Quando o Poder Judiciário quer alcançar um ato final, o Poder Judiciário atua por meio de um processo judicial, nesse caso. Quando o Poder Legislativo quer alcançar um ato final, um resultado, o Poder Legislativo atua por meio de um processo. Nesse caso, um processo legislativo. Então, tu percebe que o processo não é o fim. O processo é o meio. É o meio que se utiliza para alcançar um fim. Vamos pensar no judiciário. Qual é o fim, a finalidade do judiciário? Qual é o ato final que o Poder Judiciário busca? Olha, o Poder Judiciário ele emite sentenças. Quando o Poder Judiciário emite uma sentença, pode ter certeza que a vida de alguém vai mudar. Mas para o Poder Judiciário emitir uma sentença e mandar alguém preso, por exemplo, pode ter certeza que antes dessa sentença teve um processo judicial. Quando o Poder Judiciário emite uma sentença e determina, né, uma separação de um casal, a divisão dos bens, pode ter certeza que antes dessa sentença teve um processo judicial. Então, o processo é o meio de chegar a um fim. O fim que o judiciário busca é uma sentença. E o meio para alcançar esse fim é um processo judicial. Nesse caso, lá no judiciário, o processo é um conjunto de atos judiciais, tá, coordenados que visam a produção de uma sentença. Um ato final, lá no processo judicial, é uma sentença. Se você pensar no Poder Legislativo, o fim buscado pelo Poder Legislativo é a edição de uma lei. Mas para o Poder Legislativo praticar esse ato final, que é a edição da lei, tem que passar por um processo legislativo, que é a votação e a análise dos requisitos para aprovação da lei. Tem que ter uma quantidade de votos numa casa, uma quantidade de votos em outra casa. Então, o processo legislativo tem como fim a edição de uma lei. O legislativo tem como ato final a produção de uma lei, mas para chegar nesse ato final, precisa passar por um processo legislativo para aprovar essa lei. A administração é a mesma coisa. Se você quer uma licença para dirigir é um ato administrativo. Você quer a licença para dirigir? Quer? Então vai lá no Detran buscar e ver se vão te dar uma licença. Não. Para você ir buscar a sua licença para dirigir, que é o ato final que você deseja ter da administração, você tem que passar por um processo administrativo, que é um conjunto de atos coordenados para produzir a tua licença. Nesse processo, para ter licença para dirigir, vai ter que pagar taxas correspondentes, tá? Instituídas por lei. Vai ter que passar lá pela prova teórica, prova prática, tá? Vai ter que passar por uma série de exames. E, ao final, você consegue a licença para dirigir, que é o ato final. E esse processo que você passou foi um meio. Então, você percebe que todos os poderes, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, qualquer um dos poderes, só vai chegar a produzir um ato final que muda a vida das pessoas se passar por um meio. Qual é o meio? Um processo. Então, o processo é o meio pelo qual o Estado atua na vida das pessoas. O Estado só atua na vida das pessoas se tiver um processo.
Se o judiciário emite uma sentença contra você, a favor, contra, não importa. Se o judiciário emite uma sentença que alcança você, teve um processo antes judicial. Se o legislativo emite uma lei, teve um processo legislativo antes. E se a administração toma uma decisão, teve um processo antes. Um processo administrativo. Então, eu quero saber se vocês conseguiram enxergar essa ideia do que é um processo de maneira geral. Porque eu citei os 3 tipos de processos que tem, né? Processo administrativo, processo legislativo, processo judicial. Os 3 é uma série de atos ligados, coordenados uns aos outros, que buscam a prática de um ato final. Os 3 processos que eu citei, legislativo, processo judiciário, processo legislativo, processo administrativo, são os meios de atuar. E aí, vocês entenderam que o processo é o meio de atuar? Agora vamos para o procedimento. Vamos para o procedimento agora. Olha só. Procedimento não é o meio de atuar. Procedimento não é o meio de atuar. Procedimento é outra ideia. Procedimento é o rito. O que é o rito? O que é o rito do processo? Rito, olha, rito é a marcha que o processo segue. Procedimento é o rito. O que é o rito? Rito é a maneira como você organiza os atos do processo. Então, procedimento é o rito, ou seja, é a maneira, a ordem que se organizam os atos do processo. Nem todo processo é igual. Cada processo tem um rito diferente. Cada processo tem uma maneira diferente, uma ordem diferente dos atos que compõem esse processo. Cada processo caminha de um jeito diferente. Cada processo tem um rito, uma marcha diferente. O ato final pode até ser o mesmo, mas a maneira como o processo caminha é diferente. Então, o procedimento é a maneira como o processo caminha, é o rito. A ordem dos atos dentro do processo é o procedimento. Então, o procedimento está dentro do processo. Ora, vamos pensar numa licença para dirigir. Licença para dirigir é o ato final que o administrado deseja ter da administração. Mas para ter esse ato final tem que passar por um processo. Porque os 3 poderes atuam através de processos. Aí a pessoa vai lá e quer a primeira habilitação, a primeira licença para dirigir. Ele vai passar por um processo, que ele vai lá instituir o RENAST, ele vai fazer exames médicos, vai fazer aulas teóricas, vai fazer uma prova teórica, vai fazer aulas práticas, vai fazer uma prova prática. Esse passo a passo que eu citei é o rito do processo para a primeira habilitação. Agora, e se for, preste atenção que esse cara cria uma habilitação, para a primeira habilitação dele. Agora, e se for uma pessoa que já dirige há algum tempo, já tem licença para dirigir, né, categoria C, já dirige, né, carros, veículos de porte maior, e esse cidadão, ele quer uma licença para dirigir da categoria E. A categoria E é a categoria mais avançada que tem, né? Que é aquela que dirige carreta. Será que ele vai passar pelo mesmo procedimento? Será que ele vai passar pelo mesmo rito, pelas mesmas fases que
a pessoa que está tirando a primeira habilitação? É claro que não. Mas ele quer uma habilitação também. Habilitação categoria E. No entanto, o rito, as fases para esse cara que quer a categoria E de licença para dirigir, as fases são diferentes. O rito é diferente. Os dois querem uma licença para dirigir, mas cada um vai passar por fases diferentes, porque cada um vai passar por um procedimento diferente. Então, para os dois vai ter processo, tanto para quem está tirando a primeira habilitação, quanto para quem vai tirar a habilitação, né, categoria E. Os dois vai ter processo, mas cada um vai ter um procedimento diferente. É como se você pensar num bolo. O bolo tem uma receita. Se quiser ter o bolo, vai ter que ter o processo de produção do bolo, necessariamente. Mas, a depender do bolo, a receita muda, o procedimento muda. Então, se quiser um bolo, né, de banana, vai passar por um processo. Se quiser um bolo de laranja, vai passar por um processo também. Mas o que muda do bolo de laranja para o bolo, né, de banana é que eles têm receitas diferentes, procedimentos diferentes. Tranquilo? Então, o procedimento está dentro do processo. É a receita, é o rito, é a ordem dos atos dentro do processo. Muda a ordem dos atos dentro de cada processo. Muda o procedimento. Tá entendido o que é o procedimento? Que ele está dentro do processo e ele é a ordem que os atos se organizam dentro do processo. Isso é o procedimento? Tá entendido o que é o procedimento? Olha só, você pode pegar o poder legislativo. O poder legislativo, ele aprova leis ordinárias. Tem que ter um processo para isso, processo legislativo. O poder legislativo aprova leis complementares. Tem que ter um processo para isso, um processo legislativo. O poder legislativo aprova emendas constitucionais. Tem que ter um processo para isso, um processo legislativo. Mas, para cada um desses atos finais que eu citei, lei ordinária, lei complementar, emenda à Constituição, cada um desses atos legislativos que se objetiva ter, vai ou não vai ter um procedimento diferente? Vai, porque a maneira como é aprovada uma lei ordinária é de um jeito, com uma quantidade de votos, a maneira como é aprovada uma lei complementar é diferente, com outra quantidade de votos, e a maneira como é aprovada uma emenda constitucional também é diferente, com outra quantidade de votos. Precisa até de 2 turnos para aprovar uma emenda constitucional. O rito, ele é mais severo. O rito é justamente a maneira como se organizam os atos do processo. Então, se a lei ordinária, se a lei complementar ou se é uma emenda à Constituição, os três têm processos, mas cada um com um rito diferente. E é claro que o rito para aprovar uma emenda constitucional é mais rigoroso, porque a Constituição é a lei maior, então tem que ser mais rigoroso o processo para mudar a Constituição do que para editar uma lei ordinária. Tá tranquilo o rito? O rito, o procedimento, é a mesma coisa que rito. Tá dentro do processo. Tá tranquilo isso aí? Tá tranquilo aí? Diferença entre processo e procedimento? Tivemos aí uma conversa bastante doutrinária, né? Agora, uma conversa bastante doutrinária. Mas que na hora da prova faz toda a diferença. Agora, vamos falar sobre. Vamos falar agora sobre
modalidades de processo. Modalidades de processo. Nem todo processo é igual. Existe o processo gracioso e existe o processo contencioso. Processo gracioso e processo contencioso. Existem esses dois processos. Então, vamos logo de cara. Ó. No Brasil, são diferentes, né? Processo gracioso é de um jeito, processo contencioso é de outro. No Brasil, o processo esse material vai ser disponibilizado no grupo lá, né? O processo administrativo é gracioso. No Brasil, não se aplica o contencioso administrativo. Então, no Brasil, o processo é gracioso, ele não é contencioso. Por quê? Porque no Brasil não se aplica o contencioso administrativo. Então, vamos entender a diferença entre um processo gracioso, que é o processo brasileiro, e um processo contencioso, que não é o processo brasileiro. O processo administrativo brasileiro não é contencioso, porque no Brasil não existe o contencioso administrativo, tá? Então, vamos entender o que é isso. Olha, isso daí é o sistema de jurisdição do Brasil. Jurisdição, o que é jurisdição? Jurisdição é a capacidade de se emitir decisões definitivas. No Brasil, só quem emite decisões definitivas é o Poder Judiciário. A administração pública não emite decisões definitivas no Brasil. É por isso que o processo é gracioso. Então, olha só, o sistema jurisdicional brasileiro, ele é um sistema de jurisdição única, ou sistema uno de jurisdição. O que é sistema uno ou único de jurisdição? Quer dizer que no Brasil, somente o Poder Judiciário emite decisões com força de coisa julgada. Somente o Poder Judiciário emite decisões com definitividade. É por isso que a gente fala que decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Agora, pensa comigo, se a administração demite um servidor, essa decisão é definitiva? Pensa comigo, a administração, com um processo administrativo disciplinar, demitiu o servidor. Essa decisão é definitiva? A gente sabe que não, porque o servidor pode pegar essa decisão e levar para o judiciário. E o judiciário pode reformar essa decisão e dizer que o servidor não deveria ser demitido, e o servidor volta. E depois que o judiciário disser que o servidor tem que voltar para o trabalho, ninguém mais pode discutir. Também, se o judiciário disser que o servidor não tem direito de voltar para o trabalho, aí também o servidor perde, é definitivo. Então, quem decide de maneira definitiva é o judiciário, não a administração. É isso que é o sistema de jurisdição único. Quer dizer que somente o Poder Judiciário emite decisões definitivas
com força de coisa julgada. Vamos anotar isso primeiro, depois eu vou dizer por que gracioso e por que contencioso, tá bom? Então, ó, no Brasil, somente, tá? Não, no Brasil vigora o sistema de jurisdição único, é o sistema de unicidade de jurisdição. Sistema de jurisdição uno, sistema de jurisdição único, ou sistema de unicidade de jurisdição. Quer dizer que somente o Poder Judiciário tem essa jurisdição no Brasil. O que é essa jurisdição? É a capacidade de emitir decisões definitivas. Então, no Brasil, vigora o sistema de unicidade de jurisdição. Tá? Agora vamos entender o contencioso e o gracioso. Olha, contencioso vem de contenda. Então, tem países que vigoram o contencioso administrativo. No Brasil, não. Nesses países que vigoram o contencioso administrativo, quer dizer que o Poder Judiciário decide de forma definitiva as causas civis, as causas penais, mas na hora de decidir de forma definitiva uma causa administrativa, quem decide não é o Poder Judiciário, quem decide é a própria administração. Nesses países que vigoram o contencioso administrativo, existe um tribunal administrativo. Um tribunal administrativo para decidir de forma definitiva as contendas, que são contendas, os conflitos na esfera administrativa. Mas não é assim no Brasil. No Brasil, não existe um tribunal administrativo dentro da administração. Uma causa administrativa é decidida pelo judiciário, porque só o judiciário tem jurisdição no Brasil. Já nos países que vigoram o contencioso administrativo, existe uma dualidade de jurisdição, porque existe a jurisdição do Poder Judiciário para decidir de forma definitiva as causas penais, trabalhistas, civis, e existe a jurisdição administrativa, que é a capacidade da própria administração decidir de forma definitiva os seus conflitos. Existe um tribunal só da administração nesses países, que não é o caso do Brasil. Então, no Brasil, o processo não é contencioso, porque não existe um tribunal administrativo no Brasil. Tá? No Brasil não existe uma dualidade de jurisdição. No Brasil só tem uma jurisdição, e é do judiciário. Então, quem decide de forma definitiva é o judiciário. É por isso que os processos no Brasil são graciosos, porque eles não são processos com decisões definitivas. Por que não são definitivos? Porque, em qualquer caso, é possível pegar a decisão e levar para o judiciário mudar essa decisão. E aí, tá tranquilo? A diferença entre o processo gracioso e o processo contencioso? Tá tranquilo que no Brasil o sistema de jurisdição é único? Só o judiciário detém jurisdição no Brasil? Tá tranquilo que no Brasil o processo é gracioso? Não existe o contencioso administrativo no Brasil, porque no Brasil a jurisdição foi dada somente para o judiciário. A administração não tem esse poder de decidir com força de coisa julgada. Tá? Então vamos escrever aqui, ó. No Brasil vigora o sistema de jurisdição único, unicidade de jurisdição. No Brasil, somente o poder judiciário pode decidir com força de coisa julgada. O que quer decidir com força de coisa julgada? Ou seja, é uma decisão definitiva, imutável.
Quero saber se vocês entenderam que no Brasil somente o judiciário decide com força de coisa julgada, somente o judiciário promove decisões definitivas, porque no Brasil somente o judiciário tem jurisdição. Por isso que no Brasil os processos administrativos são graciosos, eles são café com leite. Vocês já jogaram, né? Como é que é? Pira-pega, né? Não tinha aqueles molequinhos novinhos que se pegasse eles não iam ser a mãe, né? Isso é um café com leite. O processo administrativo é meio café com leite, né? Ele decide, mas não é definitivo, porque pode levar para o judiciário e mudar, e quase sempre muda, né? Mas o processo judicial é para valer. Depois que o judiciário decide, e essa decisão se torna coisa julgada, porque não cabe mais recurso, lá no judiciário, aí ninguém mais vai mudar essa decisão. Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. E aí ficou entendido a diferença entre o contencioso administrativo, que não se aplica no Brasil, e o sistema de unicidade de jurisdição que se aplica no Brasil, e por isso o processo é gracioso aqui, o processo administrativo. Ficou entendido esses dois tipos de processo? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, ó. Eu passei aqui para vocês o texto. E aqui nos tipos de processo, ó, deixei grifado aqui o contencioso administrativo, para vocês darem uma lida. Esse contencioso administrativo, que não vigora no Brasil, cai bastante, tá? Então, deixei marcado aí para vocês darem uma lida. É importante esse contencioso administrativo aí. Agora a gente vai para o. Cadê? Agora a gente vai para as fases do processo. Lembrando que eu estou colocando todos os tópicos do edital aqui, né? Todos os tópicos do edital de processo administrativo que está lá no edital, a gente está trabalhando aqui. Bem, eu aguardo, né? Eu aguardo questão de processo administrativo nessa prova domingo, tá? E eu aguardo questão de improbidade administrativa nessa prova de domingo. É claro que a gente vai ver essas coisas aqui, tá? Só que a gente vai ver pontual, né? Como é pontual? Pontual é você assistir a revisão, né? Você absorver essas informações que a gente está colocando aqui e você usar como referência na hora da questão. Olha, você não domina muito bem o assunto, mas está pegando a revisão aqui. Chegou no dia, você toma como referência as informações da aula. Assim, ó, o professor falou de processo gracioso e contencioso, falou que não se aplica o contencioso no Brasil, porque aqui o sistema de jurisdição é único, só o judiciário decide de forma definitiva. Você se junta essas informações e o que tiver diferente já considera errado. O que não falar sobre isso considera errado, e o que falar disso é a tua provável resposta. Você já fica com ela. É assim, né, que funciona num trabalho de revisão de reta final. Não adianta ficar tentando aguardar a questão muito redonda, né? Geralmente a gente, né, fica esperando questões que venham exatamente
assim, aquela questão que a gente sabe o erro da A, sabe o erro da B, sabe o erro da C, sabe o erro da D, e sabe por que a E está certa. Pô, isso é um mundo ideal, né? Até a gente encontra questões assim, mas depois de um tempo estudando, a gente se depara com algumas questões nesse nível de análise, tá? Mas na vida real, toda questão a gente precisa de um nível de técnica de eliminação. A gente precisa marcar com um certo risco de erro, porque se for para esperar para marcar com um nível de certeza muito grande todas as questões, você vai gastar 5, 6 minutos em cada questão, quando vê, já acabou o tempo, e não deu de ver todas as questões. Então, é natural, é comum marcar as questões utilizando técnicas de eliminação, considerando itens errados simplesmente porque não apareceram na aula. Ah, esse item nunca apareceu na minha aula, então ele está errado. São níveis arriscados, são níveis que tem um nível de risco nessas técnicas, mas é necessário correr esse risco, porque você precisa fazer as questões dentro de um tempo também. Né? E esse risco é muito inerente, né, a qualquer pessoa que está usando um resultado. Não dá de tentar empreender nada na vida com um nível de risco zero. Assim, olha, tenho dinheiro para investir aqui e eu vou investir para ganhar 20%. E o risco de perder é zero. Não existe. Então, todas as questões é natural que você use uma técnica, elimine um item, desconsidere um item e marque com um certo nível de risco. Né? Não precisa ficar ali em 10 minutos as questões, a questão para ter uma certeza de ir para a próxima. Existe um nível de risco. Tá? E teu número de acertos só aumenta com o tempo quando você começa a interpretar esses riscos e essas técnicas. Então, é assim que funciona a nossa revisão. Você vai pegar essas informações que a gente está colocando hoje aqui, considerando todos os itens do edital, né, de cada tópico que a gente está estudando, de cada eixo, a gente está vendo todos os tópicos. Aí você bota essas informações debaixo do braço e encara as questões. O que tiver dentro tem chance de estar certo. O que não tiver aparecido aqui, você já, para início de conversa, considera errado. E vai jogando com esses riscos, dosando essas informações, para que você possa seguir em frente, marcando. E aí depois vai para o gabarito. Tá tranquilo essa conversa que a gente está tendo aí? Agora vamos ir para as fases do processo. Ó, todo processo, todo processo tem pelo menos 3 fases. Todo processo, não importa qual seja, todo processo tem início, tem pelo menos o início, meio e fim. Isso é o mínimo que todo processo tem. Todo processo administrativo tem um começo, tem um meio e tem um fim. É claro, é claro que os nomes não são esses aí, né, mano? Mas a lei deu um nome próprio para cada um desses termos. Então, como é o início do processo? O início do processo, a fase que inicia o processo. O nome é instauração. Instauração é o início do processo. O processo começa com a instauração. Tranquilo? É a primeira fase de todo o processo, né? É quando ele é instaurado, é quando ele começa, tranquilo? E depois que um processo começa, para que ele chegue no fim, ó, como é o nome do fim do processo? O nome do fim.
todo processo que começa tem que chegar no fim. Qual o nome do fim? O nome do fim é decisão. O nome do fim é decisão. Por quê? Porque o processo começa para a administração decidir no fim. Então, todo processo que é instaurado, obrigatoriamente vai ter que ter um fim. Nem que seja o arquivamento do processo, mas o arquivamento vai estar sendo o fim dele. Tranquilo? E quando ele for arquivado, a administração decidiu o arquivamento. Então, todo o processo começa com a instauração e termina com a decisão. A decisão da administração é o fim do processo. Agora, você tem que saber o que passa aqui no meio, porque você sabe que o processo começa com a instauração. Sabe que ele termina com a decisão. A decisão que termina o processo é sempre da administração pública. É a administração que toma a decisão que termina o processo. Agora, pensa comigo, o processo começou. Para a administração decidir no final, a administração precisa ou não precisa de documentos para embasar a tomada de decisão? Precisa ou não precisa de documentos? Precisa. Então, aqui nesse espaço, que é o meio, vai ser juntado todos os documentos necessários para embasar a tomada de decisão da administração. Então, aqui pode ser um pedido de licença médica. A instauração é quando o servidor ingressa com um pedido de licença médica. É um exemplo. Isso é um processo. A decisão é quando a administração vai conceder a licença médica ou não. Mas para a administração decidir se concede a licença médica ou não, aqui no meio, o servidor vai ter que colocar todos os documentos necessários para comprovar a licença médica dele. Qual é o documento mínimo de uma pessoa que quer uma licença médica? Qual é o documento mínimo que a pessoa tinha que botar no meio desse processo? Com certeza, no mínimo, um atestado, né? O atestado é o documento que vai embasar a decisão da administração. A administração vai olhar o atestado e conceder a licença ou não. Vai depender das condições desse atestado, né? Então, a instauração é o início do processo, a decisão é o final. E no meio do processo vão ser juntados todos os documentos necessários para a administração tomar a decisão. No meio do processo vão ser juntados todos os documentos necessários para a administração tomar a decisão. Esse meio tem um nome próprio também, né? Vai chamar de meio para o meio do processo. O nome é instrução processual. Instrução. Então, a fase meio se chama instrução. Nessa fase, instrução, vão ser coletados todos os documentos necessários para embasar a decisão final da administração. Se não tiver documento suficiente, provavelmente a decisão da administração vai ser negativa. Mas se tiver documentos suficientes, provavelmente a decisão da administração vai ser positiva, tá? Então, todo processo que começa, existe um dever da administração pública de decidir. Então, tu pode pedir o que tu quiser da administração. A administração tem o dever de, no final do processo, emitir uma decisão. Claro que se tu pedir qualquer coisa, sem fundamento, sem documento na instrução, a decisão vai ser não. Mas a administração, ela é obrigada a tomar a decisão e te dar o teu não, tá? Então, olha só, na decisão, a administração é obrigada a decidir, a administração é obrigada a decidir, a emitir uma decisão e a motivar. O que é motivar? Justificar a decisão. Então,
Se você pede algo da administração, ou seja, se você inicia um processo administrativo pedindo alguma coisa da administração, a administração é. Então, ó, se você pede alguma coisa da administração, você tem o direito a obter uma resposta, porque a administração é obrigada a decidir. E essa resposta obrigatoriamente tem que ser motivada, ou seja, justificada. Se você pede algo da administração, a administração não pode decidir dizendo por que não. Ah, a resposta é não. Por quê? Por que não? A administração te dá um não, mas ela tem que justificar o não. Isso é motivar. Tem que ter motivação. Então, com relação à decisão, é um dever da administração decidir. E é um dever justificar a decisão. Tá? Então, essa instrução é a juntada de documentos. Que documentos? Documentos necessários para a administração decidir. E aí, pessoal, eu quero saber se está tranquilo as fases mínimas que todo processo administrativo tem. Todo processo administrativo, no mínimo, tem instauração, instrução e decisão. Tá tranquilo isso aí? Tá tranquilo as três fases mínimas de um processo? Início, meio e fim. Instauração, instrução e decisão. A gente ainda vai falar, né? A gente ainda está nos aspectos mínimos de um processo. Tá tranquilo? É, mas a gente vai falar, a gente vai falar. E aí, tá tranquilo? As três fases mínimas de um processo, porque lá pede fases. Aí tem que saber que todo processo tem pelo menos início, meio e fim. Então, eu vou completar aqui, ó. Todo processo tem ao menos início, meio e fim. Ou seja, todo processo tem instauração, instrução e decisão. Só que aí a gente vem aqui no Reli Lopes Meireles, bem aqui, ó. Não sei se está dando de ler aí, vou aumentar aqui. A gente vem aqui no Reli Lopes Meireles, e diz assim, ó. Para o Reli Lopes Meireles, ele só considera como processos administrativos aqueles processos propriamente ditos, que são aqueles processos que encerram um litígio entre a administração e o administrado, que pode ser o servidor. Os demais processos, o Reli Lopes Meireles chama de processo de expediente, que tramitam pelos órgãos administrativos sem qualquer controvérsia. Então, existem processos que não tem controvérsia nenhuma, não tem um conflito entre o servidor e a administração, por exemplo. Não tem. Então, se a administração deseja comprar materiais de limpeza, não tem conflito com ninguém. É um processo que vai ter instauração, instrução e decisão. É um processo de expediente, também chamado processo de expediente, tá? Agora, se existe um processo contra um servidor, aí esse processo já é de litígio. Esse processo de litígio, ele envolve os interesses de alguém que pode ser prejudicado com a decisão desse processo. Então, pensa comigo, dentro de um processo administrativo, que o servidor está respondendo uma infração disciplinar. Ao final desse processo, o servidor pode ser punido. E essa punição vai trazer prejuízo para ele. Então, o servidor não quer ser punido, mas a administração instaurou um processo e está juntando provas
para mostrar que ele é culpado e punir ele. Então tem um conflito aí. Tem um conflito entre alguém que está analisando a possibilidade de punir e com alguém que não quer ser punido. Isso é litígio, tá? Litígio é quando tem interesses opostos, interesses conflitantes. É um conflito. Litígio é conflito, tá? Então, nesses processos que tem o interesse de alguém que pode ser prejudicado, e por isso existe um conflito, um litígio, esses processos têm mais fases. O exemplo de prova é o processo disciplinar. O processo disciplinar é um processo administrativo em que um servidor está sendo acusado. Ele não quer ser punido, mas a administração está juntando provas para mostrar que ele é culpado. Então tem um litígio. A administração juntando provas de acusação, o servidor juntando provas de defesa. São interesses opostos, é um litígio. Então, se o examinador não quiser cobrar o feijão com arroz, o que é o feijão com arroz nas fases do processo? Se o examinador não quiser cobrar instauração, instrução e decisão, que é o feijão com arroz, é o mínimo que todo processo tem, o examinador ele pode cobrar as fases do processo de litígio. As fases do processo de litígio já são maiores, porque tem o interesse de alguém. Então, aqui no processo de litígio, tem a instauração, tem a instrução. Só que dentro da instrução, vai ter um inquérito. Vai ter um inquérito administrativo. O que é um inquérito administrativo? Inquérito administrativo é uma fase dentro da instrução que vai juntar as provas de acusação, tá? Contra o servidor, as provas de defesa contra o servidor, o relatório, tá? Tudo isso dentro do inquérito administrativo. Então, nesse inquérito administrativo, que vai ser uma parte da instrução, vai haver, nesse inquérito administrativo, vai haver, né, a instrução, vai haver a defesa e vai haver o relatório. Então, quando for um processo de litígio, se adiciona 2 fases a mais ao lado da instrução. A instrução fica maior quando o processo for de litígio. Por quê? Porque quando o processo é de litígio, na instrução, a administração vai juntar provas de acusação. Só que nessa mesma instrução, o servidor tem direito de juntar provas de defesa. E ao final desse inquérito administrativo, a própria administração vai escrever um relatório. Esse relatório vai dizer o que tem de acusação, o que tem de defesa e vai sugerir se o servidor vai ser punido ou não, de acordo com as provas que foram juntadas. Mas o relatório é só uma sugestão, porque a decisão no processo de litígio se chama julgamento. E o julgamento vai ser de acordo com o relatório. Então, se o processo for de litígio, ou seja, se for um processo disciplinar, aí as fases são instauração, instrução, defesa e relatório, dentro do inquérito administrativo, tá? E julgamento. Então, cuidado com essas fases, se o processo for disciplinar. No processo disciplinar, o meio dele é maior, porque vai ter que ter defesa, vai ter que ter relatório, vai ter que ter instrução.
Tudo isso é um inquérito administrativo. E no processo disciplinar, a decisão é um julgamento. Tranquilo? Então, cuidado, porque existem processos de expediente. Esses processos de expediente, eles são processos mais simples, porque não tem nenhum conflito de ninguém dentro desse processo de expediente. Aí só tem instauração, instrução e decisão. Mas também tem processos de litígio. E nos processos de litígio tem alguém sendo acusado. Aí esse alguém vai ter direito à defesa. Mas a administração precisa juntar provas de acusação. Aí tem instrução. Mas também tem que escrever um relatório sobre tudo que se juntou de documentos. Aí tem relatório. E no final a decisão é com o julgamento. Tá? Então, se o examinador quiser dar uma valorizada nas fases do processo, ele vai trazer essas fases aí. Vai trazer que o processo é formado pela instauração, pelo inquérito administrativo, que se divide em instrução, defesa e relatório, e pelo julgamento. Aí ele vai estar falando de um processo de litígio, ele vai estar falando de um processo mais bem elaborado. Agora, se ele quiser ficar no feijão com arroz, ele vai simplesmente dizer que o processo administrativo é formado por instauração, instrução e decisão. Tranquilo, é o mais esperado. Agora vamos falar de princípios do processo administrativo. Princípios do processo administrativo também está no edital lá. Encerrando, né, com os princípios aí. Então, olha só. Existe um artigo da lei, existe um artigo da lei que tem os princípios. E existe um outro inciso da lei que explica os princípios. E existem princípios que são trabalhados pela doutrina. Vamos pegar aqui a Lei 9784. Ó, artigo 2º da Lei 9784. Em se tratando de banca FCC, tem grandes chances, em se tratando de banca FCC, tem grandes chances da questão cobrar a literalidade do texto. Lá na Lei 9784 diz assim, ó, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, princípios da, vamos colocar aqui os princípios, legalidade, finalidade, motivação. Motivação eu já mostrei para vocês, né? Toda decisão tem que ser motivada. Princípio da motivação. O que é motivar? É dizer as razões da tomada de decisão. Razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa. Ampla defesa já mostrei para vocês também, lá dentro da fase do processo litigioso, tem defesa, né? Ampla defesa e contraditório. Segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, vamos botar aqui todos na tela.
Então, ó, todos na tela aí. Então, ó, cuidado com a prova, porque, de repente, pergunta só a lista de princípios explícitos na lei. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público eficiente. Eficiência pode ser que a questão pergunte só essa lista aí. Inclusive, né, não vai ter novidade nenhuma se isso acontecer, porque na maioria das vezes é só o que acontece. Só pergunta essa lista aí. Agora, tem gente que é assim aqui, tudo só acontece na tua vez, né? Chega na tua vez, as coisas acontecem. Pois é. Existe um parágrafo único que traz os critérios que devem ser observados no processo administrativo. E esses critérios, eles revelam os princípios. Então, tem que conhecer esses critérios. Vamos lá trabalhar esses critérios aqui. Vamos trabalhar os critérios que devem ser observados no processo administrativo. Cada critério desse revela um conjunto de princípios. Então, vamos lá. Então, olha só, parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados os seguintes critérios. Olha, primeiro critério que deve ser respeitado no processo administrativo: atuação conforme a lei e o direito. Que princípio é esse, se aparecer na tua prova? Que princípio é esse? Atuar conforme a lei e o direito. Princípio da legalidade, tá? Se aparecer, atuar conforme a lei e o direito é princípio da legalidade. Atendimento aos fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial dos poderes ou competências, ressalvado, salvo autorização em lei. Ó, atendimento aos fins de interesse geral. Que princípio é esse que diz que deve ser atendido os fins de interesse geral? Tem que atender os fins do interesse público e não os fins do particular. Princípio da finalidade. É isso que diz o princípio da finalidade. Tudo que a administração faz deve ter a finalidade de atender o interesse público. O interesse público é o interesse geral. Você não pode usar a administração para atender os seus interesses pessoais. Então, aqui está o princípio da finalidade. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal, né, de agentes e de autoridade. Então, não pode, não pode atender a interesses pessoais do agente ou da autoridade. Que princípio é esse? Que diz aqui, ó, tá aqui os princípios. Que princípio é esse que diz que não pode atender os interesses pessoais das autoridades? Tem que atender o interesse público. Olha, tá aí o princípio da finalidade, tá? Só que o princípio da finalidade, ele tem como sinônimo o princípio da impessoalidade também, tá? Então, bem aqui, é princípio da finalidade, porque tem que atender o interesse público, não interesses pessoais, mas também é princípio da impessoalidade também. Aí tu vai dizer, pô, mas cadê a impessoalidade nessa lista aqui, ó? Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório. Cadê a impessoalidade daí? Ó, a impessoalidade, ela está implícita, porque
é um princípio constitucional. Então, cada um desses revela um princípio, ó, atuação conforme padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Toda vez que aparecer na tua prova esse negócio de decoro, boa-fé, padrões éticos, probidade, a resposta é princípio da moralidade. Tá? Aqui é o princípio da moralidade. Questão batida de prova também. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses previstas de sigilo na Constituição. Princípio da publicidade. A administração é obrigada a divulgar os seus atos, ressalvadas as hipóteses de sigilo na Constituição. Princípio da publicidade. Adequação entre meios e fins. Quais são os princípios que dizem que tem que adequar os meios aos fins? Você não pode usar um canhão para matar um pardal. Por quê? Na verdade, não se deve matar um pardal, né? Ou matar o bichinho. Mas, né, essa é uma expressão de um livro que cai direto em prova. Não se abatem pardais usando canhões, porque é desproporcional. Então, o princípio da razoabilidade, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade diz que é necessário adequar os meios aos fins. Isso é ser proporcional. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Razoabilidade e proporcionalidade. Adequar os meios aos fins. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Esse aqui está entregue, né? Toda decisão tem que ter a justificativa. Toda decisão tem que vir com isso aqui, ó, com a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram aquela decisão. Eu não posso responder e dizer porque sim, porque não. Eu tenho que escrever o fato e o direito que justificou tomar aquela decisão. Então, esse princípio que diz que as decisões precisam ser justificadas é o princípio da motivação. As decisões precisam ser motivadas. Isso é o princípio da motivação. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Aqui é um princípio que não está na lista lá, mas que cai muito em prova. Aqui é o princípio, não está na lista lá, mas está em prova, do informalismo. Cuidado com o princípio do informalismo. O princípio do informalismo, ele não quer dizer que o processo administrativo é verbal, quer dizer que ele é informal. Não. O processo administrativo é escrito, né? Ele é escrito. O princípio do informalismo quer dizer que o processo administrativo adota a forma mais simples, mas suficiente para propiciar um adequado grau de certeza e de segurança e de respeito aos direitos dos administrados. Então, diferente do processo judicial, em que existe um rigor formal maior, o processo administrativo tem um rigor formal menor. Então, se você entra com uma ação judicial e não cumpre requisitos da petição inicial, requisitos formais, técnicos, que tem que ter na petição inicial, o processo judicial nem começa, só porque não foi atendido o rigor da forma, o item que a lei pediu, não foi colocado na petição inicial, o processo judicial nem começa, porque o processo judicial ele é bastante formal, ele tem um rigor formal maior. Mas o processo administrativo, ele tem um rigor formal menor. Então, se uma pessoa dá entrada no pedido de um processo administrativo, a administração auxilia essa pessoa para que o processo comece. Se tiver faltando dados, a administração informa para a pessoa. Se a pessoa não souber os dados, a administração, né, completa lá para a pessoa, auxiliando
e faz de tudo para que o processo comece, porque o rigor formal é menor. O rigor formal é menor. Não quer dizer que o processo seja verbal, ele é escrito, mas o rigor formal é menor. Tá? Então, no processo, né, administrativo, o rigor formal é menor, né, você preenche as fichas de caneta, por exemplo. Ou você pega e escreve de caneta mesmo o seu pedido para a administração. E a administração não vai deixar de iniciar o processo porque você escreveu de caneta. Por quê? Porque o rigor formal é menor. Tranquilo? Então, o princípio do informalismo quer dizer que a administração vai observar as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. E também aqui também informalismo aqui na próxima, ó. Adoção de formas simples. Isso é informal. Quer dizer que o processo é mais simples. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos administrados. Também é princípio do informalismo. Não vai querer marcar que o princípio do informalismo significa dizer que o processo é verbal. Não, o processo é escrito. O fato dele ser informal quer dizer que ele é mais simples, menos rigoroso do que o processo judicial. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos em que possam resultar sanções e nas situações de litígio. E aí, nas situações de litígio, o servidor que estiver sendo acusado num processo disciplinar tem ou não tem direito de defesa? Tem. Ele tem direito à ampla defesa e a contraditório. Ampla defesa e contraditório. Então, aqui, nesse item que eu acabei de ler, garantia dos direitos da comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas, a interposição de recursos, nos processos em que possam resultar sanções e nas situações de litígio, está o processo, dá o princípio da ampla defesa e do contraditório aí, tá? Então, cada situação dessa revela um princípio. Eu já estou te adiantando. A questão pode cair só te perguntando a lista, aqui é a lista. Mas a questão pode vir falando da adoção de formas simples, suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito do administrado. Aí tu vai ter que marcar que isso é em princípio do informalismo, entendeu? Então, pode vir só pedindo a lista e pode vir pedindo para te identificar dessa maneira que eu estou fazendo aqui. São duas maneiras diferentes de cobrar isso na prova, em processo administrativo. Vocês estão entendendo isso daí? Claro que eu vou entregar isso aqui para vocês darem uma lida para fazer essa prova. Vamos lá. Proibição da cobrança de despesas processuais ressalvada as previstas em lei. Então, olha só. Como regra, cuidado, não existe princípio absoluto. Todo princípio está sujeito a uma exceção. Porque nenhum princípio é absoluto. Todo princípio é relativo. Todo princípio tem uma exceção. Tá? Então, olha só. Como regra, vigora no processo administrativo o princípio da gratuidade. Como regra, o processo administrativo é gratuito, não vão ser cobradas taxas. Mas isso é só a regra, porque bem aqui está dizendo, ó, ressalvadas as situações previstas em lei. Então, tem situações que o processo administrativo cobra taxas. São situações excepcionais previstas em lei, mas como regra, a maioria dos processos é assim
processos administrativos, não vai ser cobrado taxas, valores para os processos administrativos acontecerem. Como regra, o processo administrativo é gratuito. No processo judicial é o contrário. No processo judicial, como regra, o processo judicial é oneroso. Como regra, você paga as custas processuais. O nome disso é ônus da sucumbência. Então, no processo judicial, como regra, a parte vencida, quem perde o processo, paga as custas processuais. Já no processo administrativo, não vigora esse ônus da sucumbência. Se você entra com um recurso numa questão de uma prova de concurso e você perde o recurso, já pensou se te cobrasse uma taxa, um valor porque tu perdeu? Tem que pagar um valor porque tu perdeu o recurso. Não, perdeu. Não tem ônus da sucumbência. No processo administrativo, quem perde não paga taxa nenhuma, valor nenhum. Já no processo judicial, como regra, a parte vencida tem que pagar o ônus. Fica com o ônus da sucumbência. Sucumbir é perder. Quem perde, paga. No processo judicial. Processo administrativo, não. No processo administrativo, inclusive, nem pode pedir valores para te entrar com recurso. Porque o processo administrativo é gratuito. Se não fosse gratuito, a administração podia pedir um valor de garantia para te entrar com recurso, porque se tu perdesse, a administração ficava com o teu dinheiro. Mas, como o processo administrativo é gratuito, não pode ser cobrado esses valores para te interpor recurso. Porque se tu perder, tu não vai ter que pagar. Então, não tem por que pedir um dinheiro teu adiantado. Tudo isso está em súmula. Vamos ler essas súmulas, porque esse princípio da gratuidade cai. E ele pode cair com essa informação que está aí. Olha a informação, ó. Proibição da cobrança de despesas processuais. Princípio da gratuidade. Mas pode cair com essa informação bem aqui, ó. Também está lá no nosso súmula vinculante número 21. Se cair na tua prova esse texto aqui, é o texto da súmula vinculante número 21. O texto é o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, a súmula vinculante do STF, número 21, diz que é inconstitucional, é proibido cobrar um depósito prévio de dinheiro ou de bens para poderem receber um recurso teu. É como se estivesse pedindo uma garantia se tu perdesse o recurso e ficar com o teu dinheiro. Mas não pode, porque o processo é gratuito. Cuidado com esse texto aí. Não pode pedir depósito prévio de dinheiro nem de bens para admissibilidade de recurso, porque é gratuito. É gratuito. Tá? Cuidado. Então, esse aqui também cai muito em prova. Impulsão de ofício do processo sem prejuízo da atuação dos interessados. Esse aqui é campeão de prova. O nome é princípio da oficialidade ou princípio do impulso oficial. Cuidado com o princípio da oficialidade ou com o princípio do impulso oficial, dá no mesmo, é sinônimo. É o que mais cai. É o que mais cai, tá? Princípio da oficialidade ou princípio do impulso oficial. Esse princípio não é maior que os outros, porque todos os princípios são iguais.
Não existe uma cadeia, uma escala de princípio maior, princípio menor, mais importante, menos importante. Todos os princípios são iguais. Mas para a prova, esse é mais importante que os outros, porque ele cai mais. Ele cai mais, tá? Ele não é melhor que os outros para o direito, mas ele é mais importante para ti, porque ele cai mais em prova, tá? Então, esse princípio da oficialidade, ou princípio do impulso oficial, ele diz que a administração pode, por conta própria, mesmo que o interessado não peça, a administração pode, por conta própria, iniciar um processo administrativo. Então, se a administração descobre que tem uma irregularidade lá dentro da administração, não precisa ninguém denunciar. Se a administração descobre sozinho, mesmo que ninguém denuncie, ninguém peça, a administração tem o poder, a prerrogativa de começar o processo por conta própria, sem ninguém denunciar, sem ninguém pedir, sem ninguém requerer. O nome disso é impulso oficial. Impulso é o poder de começar. Oficial, porque é a própria administração que está fazendo isso. Então, é algo oficial, porque é a própria administração. É oficial, porque é a própria administração. Tá? Então, a administração pode começar de ofício. De ofício, quer dizer que ninguém pediu. É como se chegar com um atacante no futebol, né? Hoje, já passou da meia-noite, hoje tem um jogo da seleção. Aí você chega lá com um pombo e fala assim, porra, pombo, entra lá e faz o seguinte, mano, faz o gol. O pombo vai olhar para ti, mas égua, precisa tu me dizer que eu tenho que entrar para fazer gol? Eu sou o 9, o meu ofício é fazer gol, não precisa ninguém pedir. Então, o que acontece? A administração, ela tem o dever, o ofício de tomar conta do interesse público. Se tem uma irregularidade, a administração começa o processo sem ninguém pedir, porque é dever dela, é ofício dela. Princípio do impulso oficial. Assim também como a administração pode começar o processo se alguém pedir. Com um pedido do interessado, pode começar também. Depois que o processo começa, a administração também tem o poder de conduzir esse processo até o fim, sem o interessado participar. Então, vamos dizer que eu vou lá na administração e denuncio uma irregularidade. A administração inicia o processo porque eu pedi. Não foi de ofício, foi a pedido. Perfeito, pode. Só que aí, depois que eu inicio esse processo, denunciando uma irregularidade, eu nunca mais apareço na administração para impulsionar esse processo, para perguntar pelo processo, para juntar documento, nunca mais. Aí a administração faz o que com o processo? Arquiva ele? Não. A administração vai conduzir esse processo sozinha até o fim, desde que ela descubra que realmente tem uma irregularidade presente ali. Por que a administração pode levar o processo sozinha até o fim, sem a participação de quem iniciou ele? Por causa do princípio do impulso oficial. Até mesmo o servidor que estiver respondendo um processo administrativo, se ele sumir, a administração leva o processo até o fim, sem o servidor. Ah, mas como é que vai fazer a defesa se o servidor sumiu? A administração nomeia um servidor para fazer a defesa do servidor que sumiu. O nome é defensor da ativa, né? Da ativo. E o processo vai chegar no fim e esse servidor que estava sendo acusado e que sumiu, ele vai ser punido no final, mesmo tendo sumido. Ah, mas ele não teve defesa. Teve sim, porque a administração coloca um outro servidor para fazer a defesa dele. Então, o princípio do impulso oficial permite que a administração comece os processos por conta própria e permite que a administração conduza os processos por conta própria também. Assim como o processo também pode começar mediante provocação do interessado e o processo também pode ser conduzido por provocação do interessado.
Tranquilo? Então, a administração usa esse princípio da impulsão de ofício dos processos, tanto para começar quanto para conduzir o processo, sem precisar do interessado, principalmente se a administração descobrir que tem uma irregularidade ali, a administração leva até o fim, tá? Princípio da oficialidade ou princípio do impulso oficial é o que mais cai em prova. É só marcar que a administração tem o poder de começar o processo de ofício e dizer que a administração também tem o poder de instruir o processo de ofício. Instruir é juntar os documentos necessários para o processo a seguir. Então, a administração tanto começa quanto conduz o processo de ofício. Não perde essa questão desse princípio da oficialidade, porque é a mais repetida de todas, né? É a mais repetida de todas. Quando cai o princípio, é essa. E o último princípio, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Aqui é o princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Então, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, isso é a tua segurança jurídica. É saber que aquela decisão vale para aquele momento. E saber que as novas decisões que a administração tomar, as novas interpretações, não vão modificar as decisões que já foram tomadas no passado. No direito penal, não tem aquele negócio da nova lei retroagir os casos que já aconteceram, se for para beneficiar o réu, no direito penal. No direito administrativo, não. No direito administrativo, uma nova interpretação não pode retroagir para alcançar casos passados, nem para beneficiar, nem para prejudicar, por causa da segurança jurídica, tá? E isso é direito administrativo. Lá no direito penal, uma nova lei mais benéfica para o réu pode se aplicar retroativamente, desde que seja para beneficiar. Sim, lá no direito penal. No direito administrativo, isso de aplicar uma nova interpretação a um caso passado ia ferir o princípio da segurança jurídica, não pode, tá? Então, cuidado com o princípio da segurança jurídica. Veda a aplicação retroativa de nova interpretação. Não pode aplicar uma nova interpretação para casos passados. Se já passou, não pode mais ser alcançado pelas novas interpretações. Tranquilo? Então, a gente fecha aí. O que a gente fechou aqui? A gente fechou o conceito de processo administrativo, modalidades de processo administrativo, procedimento e processo, modalidade, fases e princípios do processo administrativo. Amanhã a gente volta. Aqui ficou um nível de entendimento para acertar a questão, tá? Vai vir um negócio desse aí. Vai vir um negócio desse aí. E geralmente vem as súmulas. Calma que eu vou colocar as súmulas aqui. Vai vir um negócio desse, tá? Só não precisa é querer um nível de certeza muito grande. Usa a técnica que eu dei. Se agarra na informação da aula, considera ela como o teu norte. O que tiver diferente, tu tende, já tende na técnica de eliminação a estar errado. O que tiver próximo do que a gente estudou já tende a estar certo. Considera todas as opções para dosar, marca uma opção e segue em frente. Quando você for para o gabarito, descobre que acertou a questão. Alguém que não entende muito de concurso sempre chega junto e pergunta: pô, tu acertou essa, me explica.
Ela fala, pô, quem tem que explicar é o meu concorrente, pô. Ele que fique lá 20 minutos tentando entender a questão, tentando explicar. Eu quero só o ponto. E eu quero em 3 minutos, em 2 minutos. Esse negócio de explicar, de entender, isso aí fica para o meu concorrente, para ele perder bastante tempo tentando explicar. Eu só quero acertar. Tá? São coisas diferentes. Entender e acertar são coisas diferentes. Coisas bastante diferentes. Tá? Agora vamos para umas súmulas aqui. Essas súmulas são súmulas do STF, são súmulas vinculantes, e elas despencam em prova. Quando o assunto é processo administrativo, pergunta essas súmulas. Vamos lá. Eu já botei uma aqui, que é 21, né? Essa aqui é a principal. É a súmula vinculante mais cobrada de todos os tempos. Se o assunto é súmula vinculante, essa aqui é a que está na tua prova. Súmula vinculante do STF, toda súmula vinculante é do STF, né? Só o STF emite súmula vinculante. Súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, o processo administrativo, ele não é informal, quer dizer que ele é mais simples. O processo administrativo, ele tem uma decisão que não é definitiva, porque toda decisão do processo administrativo tu pode levar para o Poder Judiciário mudar. A decisão do Judiciário, sim, é definitiva, a gente viu isso. É por isso que no processo administrativo, que é gratuito, que a decisão não é definitiva, no processo administrativo, que é mais simples, porque é mais informal, o advogado não é obrigatório. A defesa técnica promovida por advogado é facultativa. Se o servidor está respondendo um processo disciplinar, um PAD, e ele não for defendido por um advogado, isso não prejudica o processo, não ofende a Constituição. Isso não vai tornar o processo nulo. E se o servidor no processo administrativo fizer sua defesa por advogado, isso também não tem problema nenhum, porque é facultativo. O processo administrativo, a defesa por advogado é facultativa. Se fizer, está normal. Se não fizer, está normal também. A ausência de defesa técnica promovida por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Por quê? Porque o processo administrativo é gratuito. Então, se fosse obrigado a ter advogado, já não seria gratuito, seria oneroso, porque o advogado não trabalha de graça, pode ter certeza. O processo administrativo, ele não é definitivo. Então, não é obrigatório advogado, porque a decisão não é definitiva. Tranquilo? Então, cuidado. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, ou seja, não prejudica o processo, não torna o processo nulo, não é inconstitucional, não torna o processo ilegal, inconstitucional, porque a defesa por advogado é facultativa. Se fizer, está certo, se não fizer, está certo também. Se tiver advogado, está certo, se não tiver advogado, está certo também. Cuidado com essa súmula vinculante número 5. E essa aqui não é campeã de prova, mas ela é campeã de erro. Quando cai essa súmula 3, a galera erra de montão. Diz assim a súmula 3, súmula vinculante número 3 da STF. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, TCU, assegura-se o contraditório ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado. Perfeito. Até aí, todo mundo está achando certo. E está certo mesmo. Nos processos, junto ao Tribunal de Contas da União,
é assegurado, contraditório, ampla defesa, se dessa decisão puder resultar anulação ou revogação de um ato que beneficie o interessado. Então, tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório, perfeito. Agora, esse final faz todo mundo errar. O pessoal não aceita esse final. Diz assim o final, ó, exceto, ou seja, não vai ter ampla defesa, não vai ter contraditório, a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Aí a pessoa pensa, pô, quer dizer que se o processo lá no TCU for de apreciação da legalidade da concessão inicial de uma aposentadoria, o processo de aposentadoria passa pelo TCU, se for federal. Se for um processo de análise de legalidade de uma reforma, reforma é quando é militar, equivale à aposentadoria. Se for federal, passa pelo TCU. Pô, se for um processo de apreciação de legalidade de uma pensão, por morte, por exemplo, federal, passa pelo TCU. Quer dizer que, se for aposentadoria, reforma e pensão, não tem direito a contraditória e ampla defesa no TCU? Está errado, tem direito sim. Está tirando o direito do aposentado, está tirando o direito do militar ter a reforma dele, ser reformado. Tá tirando o direito da mulher que o marido morreu, ter pensão. Tá errado isso. Tem direito à ampla defesa contraditória, sim. Tá errado. Aí perde a questão. Então, se o processo lá no TCU for de apreciação da legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, nesse processo não vai ter ampla defesa e contraditório. Não vai ter. Por que não vai ter? Porque aposentadoria, reforma e pensão são atos que dependem de duas manifestações de vontade para ele poder nascer. Se esse ato ainda não nasceu, não tem porquê oferecer ampla defesa e contraditório de um ato que ainda está em produção. Né? Essa é a justificativa. Esses atos de aposentadoria, reforma e pensão são atos chamados de atos complexos. Quer dizer que eles se formam pela manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. Se ele ainda está em formação, o ato, porque ainda está na manifestação do TCU, tem que passar pela manifestação do órgão que o servidor trabalhou para poder se aposentar. Então, não tem por que conceder para defesa e contraditório se o ato ainda está em formação. É por isso que não concede ampla defesa e contraditório nos processos de aposentadoria, reforma e pensão, de apreciação de legalidade da concessão inicial, né, de aposentadoria, reforma e pensão, não concede porque o ato é complexo, ele depende da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos e ele está em formação ainda. Ele não existe esse ato ainda. Então, ele está em formação. Então, não tem por que conceder ampla defesa e contraditório de algo que ainda não existe. A ideia é essa. Não perde esse da súmula vinculante 3, porque não tem ampla defesa e contraditório para aposentadoria, reforma e pensão lá no TCU. Não tem, não tem. Eu já perdi a questão assim, né? Então, olha só. Batemos tudo aí de processo administrativo. Amanhã a gente volta com a parte 3 da revisão. Vamos falar de improbidade administrativa amanhã. Vamos falar também de controle da administração, vamos falar de atos, vamos falar de poderes. Amanhã é o último tiro, né? Nós, nos 2 primeiros dias de revisão, a gente trabalhou temas grandes, passando por todo o edital, de temas grandes. Agora a gente vai pegar temas isolados do edital, ponto a ponto isolado. Um ponto de poderes, um ponto de atos, um ponto de controle, um ponto de cada um, para acertar as questões. É o último tiro amanhã, essa nossa revisão. Agora, o que eu espero na prova? Eu espero que tenha uma questão de processo administrativo, eu espero que tenha uma questão de agentes públicos. É por isso que a gente fez agentes públicos e processos com calma, porque tem uma questão de cada. E tem uma questão de improbidade. Domingo tem uma questão de improbidade.
E a gente vai fazer essa questão amanhã, aqui, de improbidade. Tem uma questão de improbidade domingo, sem dúvida. E a gente vai bater essa questão amanhã, de improbidade aqui. Tranquilo, pessoal? Então eu vou parar a gravação aqui. Obrigado por quem ficou até esse horário aí.